Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, domingão, dia 18 de fevereiro. A rodada do vídeo não começou ainda, não começou pro vídeo, porque pra gente de manhã já começou, teve um green do Apoel contra o Omonia no Chipre, acima de 2,5, o jogo tava 2-1. Teve o Sevilha, cara, do jeito que jogou o Sevilha, fora empate, fora, acima de 2,5, acima de 1,5, ambas marcam, o Sevilha foi green, 2-1 pro Sevilha, jogando fora contra o Las Palmas. Teve mais, teve a Roma ganhando fora de casa, seco, 2-0 a Roma, graças a Deus, o Shaarawy saiu, a Roma conseguiu fazer 2 gols. É, Teve mais um jogo, teve o Fortuna do Düsseldorf, que empatou 1-1 no sofrimento, saiu perdendo de 1-0. Teve alguns greens hoje. Vamos começar a rodada de amanhã. Amanhã, dove tu arriverai, sarà ancora la storia di tutti noi. Tem a velha senhora, a Juventus de Turim, enfrentando o clássico de Turim, né? O Torino contra a Juve. O Torino é o nono colocado da divisão italiana. Jogando em casa são 5 vitórias, 5 empates, perdeu 2 vezes, marcou 20 gols em 12 jogos, um pouquinho mais de 1,5 gols de média marcado. Sofreu 11 gols, quase 1 gol de média sofrido. Nos últimos 5 jogos em casa, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Ele ganhou de quem tinha que ganhar, empatou com quem não podia e perdeu de quem normalmente perderia. Ele ganhou 2-0 da Udinese, 3-0 do Benevento, 3-0 do Bolonha, empatou com o Gênova em 0-0 e tomou uma cacetada 3-1 para o Napoli. 1,8 de média, quase 2 gols de média marcado. Só não marcou gol no empate contra o Gênova, o Torino em casa. Sofreu meio gol de média. Sofreu gol, na verdade, só contra o Napoli. Só o Napoli que enfiou o gol no Torino nos últimos 5 jogos. Contra a Juve, a poderosíssima Juventus, ex-campeã italiana. Em segundo lugar, 1 ponto atrás do Napoli. O Napoli joga amanhã também com o Spal, com a Spal. Em segundo lugar, a Juve, 1 ponto atrás do Napoli. São 10 vitórias jogando fora de casa. Está jogando em Turim, né? Não deixa de estar em casa a Juventus amanhã. São 10 vitórias fora de casa, 1 empate, 1 derrota. Marcou absurdos 31 gols, mais de 2,5 gols de média marcado. Sofrendo também a mesma média de gols, 11 gols em 12 jogos que o Torino. Boa defesa as duas equipes têm. Nos últimos 5 jogos fora de casa, são 5 vitórias. 2-0 na Fiorentina, 2-0 no Kiev, 1-0 no Cagliari, 3-1 no Hellas Verona, 3-0 no Bolonha. O Torino sofreu gol só contra o Napoli. A Juve sofreu gol só contra o Hellas Verona nos últimos 5 jogos. As defesas dos dois times são muito boas. A defesa, vamos terminar, daqui a pouco a gente comenta os dois times. A Juve do mais de 2 gols de média marcado, com 0,2 gols sofridos nos últimos 5 jogos. Frente a frente no confronto direto, foram 29 jogos, com 20 vitórias da Juve, 6 empates, consequentemente só 3 vitórias do Torino. Apesar das equipes terem umas defesas muito boas, 7 dos últimos 9 jogos entre eles acabaram com mais de 2,5 gols. Em 15 dos últimos 15, o Torino sofreu gols. Em 7 dos últimos 7, a Juventus não perde. Vocês entenderam? Eu falei muito rápido. O Torino sofreu gol nos últimos 15 jogos contra a Juve. Faz 7 jogos que a Juventus não perde pro Torino. Ou empata ou ganha. Em 5 desses últimos 7, a Juventus acabou o primeiro tempo ganhando. Eu coloquei 5 desses últimos 7 jogos aqui nesse formato. A Juventus jogando fora de casa, o Torino em casa. O último 3-1, 4-1, só uma vitória do Torino aqui, 2-1. 1-0, 2-0. Tá pagando 1,80 a vitória da Juve amanhã. Pô, Thiago, você vai... A gente tava falando, o time do Torino tem o goleiro francês, né, o Sirigu. Eu não conheço muito esse time do Torino. Tem o Nicolás Burdisso, aquele zagueiro argentino que... Faz tempo que eu ouço falar do Burdisso, ele não deve ser nem um menino mais. Tem o Joel Obi no meio campo. O atacante, o Belotti, italiano, que era uma promessa para a Itália, mas que também não é grande coisa. A Juve vem com o mesmo time que enfrentou o Tottenham, muito provavelmente com o Buffon no gol, o De Sciglio na direita, o Barzagli está machucado, ele vem com o Benatia, o Chiellini, o Alexandre na esquerda. No meio campo o Matuidi está machucado. Ele estava entrando geralmente com o Marquisio, mas contra o Tottenham ele entrou com o Bernardeschi, com o Khedira e o Pjanic, Douglas Costa de um lado, Dybala machucado, o Mandzukic do outro lado, ou o próprio Bernardeschi, com o Higuaín na frente. Não tem muita novidade desse time da Juve. Eu cravo a vitória da Juve ganhando fora de casa no Clássico de Turim. Tiver com medo aí, jogar fora empate, a Juve tá pagando 1,25, fazer uma duplinha com ela também é legal. Eu vou cravar 2-0 amanhã pra Juve no Clássico de Turim. O segundo jogo das análises é pela primeira divisão do Chipre, o Anorthosis Larnaca contra o Hermes, no estádio Antônios Papadopoulos, em Larnaca, no Chipre.
O Anorthosis é o terceiro colocado, o Hermes é o oitavo. Jogando em casa, o Anorthosis tem 7 vitórias, 3 empates, perdeu 2 vezes. Vocês vão ver as 2 derrotas dele, não foi à toa, não foram à toa. Marcou 20 gols em 12 jogos, mais de 1,5 gol de média marcado, sofrendo 11 gols em 12 jogos, 0,9, quase 1 gol de média sofrido. Nos últimos 5 jogos jogando em casa, são 3 vitórias, 2 derrotas em Larnaca. Perdeu de 2-1. Hoje, eu comentei no começo do vídeo que foi 2-1 o jogo do Apoel contra o Omônia, que são um dos líderes da divisão. Esse 2-1 aqui, o Apoel perdeu para o Omônia jogando em casa, depois ganhou 3-1, 3-1. Perdeu de 3-0 para o Apoel também, não é nenhum absurdo, é proporcional, perdeu para o Napoli no Chipre. Uma vitória em 2-1, aumentou bastante a média de gols marcados ao Anorthosis em casa, aumentou também um pouquinho a média de 1 gol de média sofrido, sofre um golzinho todo jogo, o Anorthosis jogando fora de casa, sofreu gol em todos os jogos, deixou de marcar só na derrota por 3-0 para o Apoel. Contra o Hermes, que é o oitavo, uma campanha inversa, né? Um 7-3-2, um 2-3-7. 2 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, marcando 14 gols, 1 gol de média marcado, sofrendo 21, quase 2 gols de média sofridos. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, jogando fora de casa o Hermes. A derrota de 1-0, uma vitória 4-3, loucura, cheia de gols. Uma derrota em 3-0, um empate em 0-0, um empate em 1-1. Manteve 1 gol de média marcado, manteve mais de 1,5 gol de média sofrido. Frente a frente, faz 3 jogos que o Anorthosis não perde pro Hermes. Em compensação, ele sofreu gol nos 5 dos últimos 5. Em 3 dos últimos 3, o Hermes também sofreu gols. Eu vou cravar a vitória do Anorthosis jogando em casa 1,40, ou então a gente sabe que os jogos do Chipre saem muitos gols, são bons ataques, defesas irregulares. Eu vou cravar ou a vitória do Anorthosis em casa, ou então um jogo acima de 2,5. Eu vou de 3-1 placar para esse jogo amanhã, pela primeira divisão do Chipre e pela primeira divisão holandesa, para encerrar. Que criatividade, as duas cores iguais. O Zwolle enfrenta o Ajax. O Zwolle é o quinto colocado, o jogo é bom esse jogo amanhã. São 7 vitórias em casa, 2 empates, perdeu só 2 vezes. Marcou 20 gols, quase 2 gols de média o Zwolle, sofrendo só 1 gol. Nos últimos 5 jogos em casa, 2 vitórias, 2 empates e só 1 derrota. Ele vem de uma vitória 3-2, uma vitória em 3-2, uma derrota 2-1, uma vitória 1-0 e 2 empates. Baixou um pouquinho a média de gols, mas tem mais de 1 gol de média marcado o Zwolle, com 1 gol sofrido também jogando em casa. Contra o fenômeno Ajax, 7 vitórias, 3 empates, só 1 derrota jogando fora de Amsterdã. Marcou 32 gols, quase 3 gols de média marcado, sofrendo 1 gol todo jogo. Vem de 3 vitórias, 2 empates, invicto nos últimos 5 jogos fora de casa o Ajax. Uma vitória em 4-2, um empate em 0-0, o único jogo sem gols do Ajax aqui. 2-1, 3-3 e 8-0 no NAC Breda, se eu não me engano. Aumentou a média de gol também, essa goleada aqui, não tinha como não subir a média de gols. 3,4 gols de média marcado, com 1 gol de média sofrido. Frente a frente entre eles, faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos que o Zwolle não ganha do Ajax. Nos últimos 5 aqui seguidos, vitória do Ajax. 3-0, 3-1, 5-1, 3-0, 2-0. 2 empates e só uma vitória do Zwolle. Eu vou de vitória do Ajax para esse jogo fora de casa, a 1,36. Ou então, pensando que o time do Ajax marca bastante gols fora de casa, mas também faz os seus golzinhos do time do Zwolle, eu vou para um jogo acima de 2,5 a 1,47. Eu vou cravar 3-1 placar para esse jogo amanhã, pela primeira divisão holandesa. Beleza, galera? Foram essas análises para amanhã, domingão, dia 18 de fevereiro. Se curtiram, se inscreve aí, tem meu zap aí embaixo. Um abraço, boa sorte para nós, galera.